Você já percebeu como sua mente, às vezes, parece uma prisão invisível? Por mais que você ore, vá à igreja e busque a presença de Deus, certos pensamentos continuam voltando, como vozes que não se calam. E se eu te dissesse que muitos desses pensamentos não são seus, mas sementes lançadas para roubar sua paz e enfraquecer sua fé? A Bíblia chama isso de fortalezas, estruturas invisíveis que se erguem contra o conhecimento de Deus. E milhões de cristãos, sem perceber, vivem aprisionados dentro dessas fortalezas. A polêmica é que, mesmo dentro das igrejas, muitos aprenderam a aceitar esses pensamentos como parte de quem são. Mas a verdade é outra. Você não é seus pensamentos. Eles não definem sua identidade. O que Deus preparou é muito maior. A renovação da mente, como Paulo escreveu em Romanos 12:2, é o segredo para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso não é apenas teoria, é prática diária, é disciplina espiritual que qualquer pessoa pode aplicar. Prepare-se, porque neste vídeo você vai descobrir que existe um caminho para se libertar das vozes que te aprisionam. Um caminho que passa pela oração, pela adoração, pela confissão e pelo poder da palavra. Você vai entender como grandes homens e mulheres de Deus venceram suas próprias batalhas mentais e como você também pode vencer. E o mais surpreendente, há uma oração ensinada pelo próprio Jesus que tem o poder de silenciar os ruídos internos e alinhar sua mente com a vontade do Pai. A guerra invisível na mente. Já reparou como alguém pode orar, frequentar a igreja, servir com dedicação e ainda assim ser bombardeado por pensamentos que não assina embaixo? Pois é, isso deixa qualquer um desconcertado. Se eu busco a Deus, por que minha cabeça insiste em me sabotar? É como se a mente virasse um campo minado, onde cada passo aciona uma dúvida, uma culpa, um "e se?". Aqui entra a tese que nem todo mundo tem coragem de encarar. Pensamentos negativos podem virar fortalezas. Não são só rabiscos soltos, são estruturas que se erguem contra a verdade. Paulo chamou isso de batalha real e não metáfora bonitinha. Começa assim: ele apresenta armas que não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Díscolo 10:4-5. Repare como a guerra é silenciosa, mas não menos brutal. Ninguém vê, mas ela drena a energia, tira foco e corrói a fé. O inimigo sabe que se dominar a mente, o resto vai na esteira. Emoções, decisões, relacionamentos, vocação. Sutilmente, um "não sou capaz" vira trilha sonora diária e a pessoa nem percebe que apertou o repeat. E, no entanto, a Bíblia não nos deixa no escuro. Ela esfrega a lanterna onde mais doí. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mig 12:2. Olha o mapa na palma da mão. Não é para aceitar o molde do momento, é para passar por metamorfose por dentro. A pergunta é: topa encarar o processo com honestidade e coragem? Quem guia? Fala simples. A mente é um território a ser guardado com zelo, como quem cuida da própria casa. Se a porta fica entreaberta, entra poeira, barulho e até ladrão. Pensamento funciona igualzinho. Primeiro vem a visita educada da dúvida, depois chegam parentes inconvenientes, medo, comparação e culpa. Quando vê, já tem sofá, roteador e roupa no varal. A fortaleza se instalou sem pagar aluguel. É por isso que Paulo diz: levando cativo todo pensamento. Não é diálogo, é captura. A linguagem é militar, sim. Identificar, desarmar, submeter à autoridade de Cristo. Se o pensamento não passa no crivo, não fica. Ponto final. Mas, como o espectador percebe que entrou na guerra e não é só coisa da cabeça? Sinais práticos, perda de paz sem motivo concreto, narrativa interna sempre acusatória e um pessimismo que se veste de realismo. É aquela voz que repete "não vai dar", mesmo sem checar os fatos. Outra pista é a dependência de aprovação. Se alguém não aplaude, o mundo desaba.
Tem também a comparação crônica, que rouba a alegria e distorce identidade. Quando esses sinais viram rotina, não é frescura, é fronte de batalha. E quem entende isso para de se culpar e começa a se posicionar. Posicionamento não é grito, é autoridade mansa. Minha mente pertence a Cristo. Parece simples? Sim, e é exatamente por isso que funciona. Alinha o coração ao dono da casa. Essa declaração é compromisso, não slogan. É abrir a porta para a verdade entrar e reorganizar cômodos. Quando o espectador diz isso em voz alta, ele está levantando a bandeira certa no território certo. A mente deixa de ser terra de ninguém e vira espaço consagrado. Não é mágico, é espiritual. Não é instantâneo, é consistente. Cada repetição consciente cimenta a nova fundação. Aqui entra um detalhe que muda o jogo. A transformação não é boa educação. É obra do Espírito através da palavra. Transformai-vos não manda polir a imagem, manda renovar a origem dos pensamentos. Na prática, o que isso quer dizer? Trocar não sou capaz por posso todas as coisas naquele que me fortalece. Substituir Deus me esqueceu por com amor eterno te amei. Não é autoajuda, é reprogramação com promessas, não com frases de efeito. E esse movimento não acontece no vácuo, acontece no dia a dia, no ônibus, na fila, no quarto. Quem pratica percebe, a mente ganha musculatura e a fortaleza perde terreno. Talvez alguém diga, mas eu já tentei e não consegui manter. Ele sabe. Por isso oferece armas que não são humanas e um comando claro, destruir argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. 2 10:5. É uma faxina profunda, daquelas que tiram o armário do lugar. Sabe como é? Algumas caixas, quando abertas, trazem lembranças difíceis. Ainda assim, precisam sair. E a cada caixa removida, a casa respira melhor. A mente também. No fim desse cômodo, surge outra porta, com um letreiro discreto. Transformação começa na fonte. É o próximo passo do caminho, e ele abre justamente onde muitos nunca olharam. Quando Paulo escreveu aos Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, 12:2. Ele estava descortinando um segredo que não é apenas espiritual, mas também prático. A mente humana tende a se moldar ao ambiente como argila nas mãos de um oleiro. Só que o problema é quando o oleiro não é Deus, mas os valores passageiros da sociedade. É nesse ponto que o apóstolo nos alerta. Não aceitem esse molde. Não vivam de acordo com aquilo que o mundo apresenta como padrão de vida, porque isso aprisiona. O convite é para uma metamorfose interna, uma mudança tão profunda que não pode ser simulada externamente. O termo conformar vem do grego e traz a ideia de tomar a forma de algo exterior. É como vestir uma roupa que não é sua, apenas para agradar ou se encaixar. Quantas vezes, sem perceber, acabamos fazendo isso? Vestimos pensamentos que não nasceram de nós, mas de comparações, da pressão cultural, de discursos que repetem: você precisa ser assim para ser aceito. E quando aceitamos essas roupas que não cabem, o desconforto cresce e a alma pesa. Transformar-se, por outro lado, é como se o DNA espiritual fosse atualizado. Não é só trocar a roupa, é nascer de novo por dentro. Um exemplo claro disso está nos padrões culturais que nos cercam. A sociedade grita que o valor da pessoa está naquilo que ela possui. O carro do ano, a casa própria, a estética perfeita. A mente que se conforma com esse molde se torna escrava da comparação e do vazio. Mas a transformação espiritual muda essa lógica. Quando alguém entende que o seu valor está em ser filho amado de Deus e não em acumular conquistas, tudo muda. Essa pessoa pode até andar de ônibus, mas carrega dentro de si uma realeza que não depende de etiquetas externas. É curioso como até mesmo dentro da fé existem moldes que tentam aprisionar. O faça como todo mundo faz pode engessar o relacionamento com Deus.
É por isso que a renovação da mente é descrita como um processo contínuo. Não se trata de uma decisão tomada uma vez na vida, mas de uma prática diária. É como atualizar o sistema operacional do celular. Se não for renovado, trava, fica lento, cheio de vírus. Assim é a mente que não se expõe à palavra de Deus. Ela congela nos padrões antigos e perde a fluidez para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Na vida prática, renovar a mente significa aprender a identificar de onde vêm os pensamentos e a quem eles servem. Imagine alguém que, ao perder o emprego, pensa: sou um fracasso, nada dá certo para mim. Esse é o molde do mundo, que mede o valor pelo sucesso profissional. Mas a mente renovada reage de outra forma. Essa porta se fechou, mas Deus tem outros caminhos. Ele continua cuidando de mim. É a mesma situação, mas processada por perspectivas totalmente diferentes. O que muda não são os fatos, mas o filtro pelo qual são interpretados. Essa transformação também exige coragem para nadar contra a corrente. Não é confortável deixar de se conformar, porque o mundo cobra, pressiona e muitas vezes ridiculariza quem escolhe outro caminho. Mas essa resistência é o que molda a autenticidade do cristão. Um jovem pode estar rodeado por colegas que vivem em festas e excessos, e ainda assim decidir preservar sua mente limpa, porque entende que sua identidade não está em ser mais um, mas em ser luz. Essa decisão não o torna inferior, mas firme. E essa firmeza só vem quando a mente já está sendo transformada. No fim, Paulo não nos dá apenas uma ordem, mas aponta para uma promessa. A renovação da mente nos leva a experimentar a vontade de Deus em sua totalidade. E veja, não é qualquer vontade. É a boa, a agradável e a perfeita. É como sair de um quarto escuro e enxergar o mundo iluminado pela manhã. É libertador. A mente renovada não vive refém da opinião alheia, nem do medo do futuro. Ela vive sintonizada com o propósito eterno. E é justamente nesse ponto que começamos a compreender o que são, de fato, as fortalezas que se erguem contra nós. Fortalezas mentais não são meras ideias passageiras. São estruturas invisíveis que se instalam na mente como muralhas. Elas podem nascer de traumas, de palavras repetidas na infância, de culpas mal resolvidas ou de comparações que nunca param. Pense em alguém que ouviu durante anos: você nunca será bom o suficiente. Esse pensamento, quando aceito, cria raízes profundas. Não importa quantos elogios venham depois, a fortaleza está lá, ditando as regras. É exatamente por isso que Paulo nos alerta em 2 Coríntios 10:5 sobre a necessidade de levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. A palavra fortaleza na Bíblia carrega o sentido de uma construção planejada para resistir a ataques. Na mente, esse conceito se traduz em ideias que parecem inabaláveis, mas que, na verdade, foram erguidas com tijolos de mentira. São construções que se disfarçam de verdades absolutas, mas que vão contra a essência da palavra de Deus. Quantas pessoas vivem com a convicção íntima de que são indignas de amor, mesmo quando o Senhor declara, em Jeremias 31:3, "Com amor eterno te amei"? Essa discrepância é o sintoma de uma fortaleza que precisa ser derrubada. O perigo é que essas fortalezas não apenas ocupam espaço, mas influenciam emoções e decisões. Um pensamento de rejeição, quando alimentado, pode levar alguém a evitar relacionamentos saudáveis por medo de ser ferido. Um pensamento de medo constante pode paralisar oportunidades profissionais, espirituais e até relacionais. É como se a mente se tornasse uma prisão, onde o indivíduo segura as chaves, mas acredita que não pode sair. Essa ilusão é poderosa e só é desfeita quando a pessoa entende que existe autoridade espiritual disponível para quebrar esses muros. Paulo usa a linguagem de guerra ao dizer: levando cativo todo pensamento. Isso não é figura de linguagem poética, é ordem de batalha.
Imagine um soldado romano capturando um inimigo, desarmando-o e conduzindo-o sob autoridade. É exatamente assim que devemos tratar pensamentos negativos. Eles não devem ser aceitos passivamente, como se fossem parte da nossa identidade. Eles precisam ser identificados, confrontados e colocados diante de Cristo. Se um pensamento não combina com a mente de Jesus, ele deve ser tratado como invasor e expulso. É interessante notar que fortalezas mentais não nascem da noite para o dia. Elas são erguidas aos poucos, muitas vezes com nossa própria permissão. Um medo repetido, uma mentira aceita, uma comparação constante. Cada um desses elementos funciona como um tijolo adicionado à estrutura. E quando menos se espera, a pessoa já vive dentro de um castelo de pensamentos que não refletem a verdade de Deus. Reconhecer esse processo é o primeiro passo para a libertação. Afinal, ninguém destrói o que não consegue identificar. Na prática, isso significa aprender a questionar os pensamentos que surgem. Se vem à mente a ideia, nunca vou conseguir mudar, a reação deve ser imediata. Quem disse isso? Essa voz se alinha à palavra de Deus ou não? Esse exercício simples de questionamento já enfraquece a fortaleza. Aos poucos, a pessoa começa a distinguir entre o que é fruto do Espírito e o que é resultado de mentiras internalizadas. É uma prática diária, quase como treinar os músculos da mente, e cada treino derruba mais um tijolo. Mas aqui está a chave. Ninguém derruba fortalezas apenas com esforço humano. Paulo deixou claro que as armas com que lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus. Isso significa que é pela oração, pela palavra e pela autoridade do Espírito Santo que essas estruturas caem. A mente, antes aprisionada, começa a experimentar liberdade. E quando uma fortaleza é destruída, o espaço que antes estava ocupado pela mentira passa a ser habitado pela verdade de Deus. É nesse ponto que surge a necessidade de discernir de onde vêm os pensamentos, para que novas fortalezas não sejam erguidas. A mente é como um campo aberto por onde passam diferentes vozes, mas nem todas merecem espaço para ficar. É aí que surge a pergunta: afinal, de onde vêm os pensamentos? A Bíblia nos mostra 3 fontes claras. Há pensamentos que vêm de Deus, que trazem paz, edificação e alinhamento com a sua vontade. Há pensamentos que brotam da carne, nascidos de nossas próprias inclinações, desejos e fragilidades. E há pensamentos que são lançados pelo maligno, com o objetivo de enganar, acusar e paralisar. Entender essas 3 origens é o primeiro passo para não aceitar qualquer ideia como se fosse nossa. Paulo fala em Gálatas 5, 16 e 17 que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso quer dizer que dentro de nós existe uma tensão constante entre o que desejamos por instinto humano e o que o Espírito Santo nos orienta. Já Tiago 1, 13 e 15 explica que a tentação não vem de Deus, mas da cobiça de cada um. E em Efésios 6, 12, Paulo deixa claro: a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Essas 3 passagens juntas nos mostram que nem tudo o que pensamos nasceu dentro de nós. Muitas vezes são setas disparadas de fora ou ecos de fraquezas internas. O discernimento, portanto, é essencial. Um pensamento que gera esperança, mesmo em meio à dor, carrega a assinatura de Deus. Já um pensamento que alimenta o ego, a vingança ou o prazer desmedido, costuma nascer da carne. E aqueles que surgem com acusações pesadas: você não vale nada, nunca vai mudar, Deus não te ouve, são típicos dardos do inimigo. Perceba como os frutos ajudam a identificar a raiz. Se um pensamento tira sua paz e o afasta de Deus, dificilmente vem do Senhor. Se enche de orgulho e competição, provavelmente é da carne. Se acusa sem misericórdia, certamente é do maligno. Na vida prática, isso pode ser comparado a um filtro de água.
A mente recebe ideias constantemente, mas cabe a nós filtrar o que é puro e descartar o que é impuro. Quando alguém pensa, eu não sou amado, precisa se perguntar, isso vem de Deus, da carne ou do inimigo? O fruto desse pensamento será isolamento, tristeza e distorção da verdade. Logo, não é do Pai. Ao contrário, a palavra declara, com amor eterno te amei. Júnior 31:3. Esse contraste é o que revela a origem. Assim, o cristão aprende a não aceitar tudo que passa pela mente como verdade absoluta. Um bom exercício diário é a triagem mental. Ao longo do dia, cada pensamento que surgir deve ser avaliado com uma simples pergunta. Isso me aproxima de Deus ou me afasta? Se aproxima, é alimento para a fé. Se afasta, precisa ser rejeitado imediatamente. Esse hábito pode ser treinado como quem pratica a atividade física. No começo é difícil, mas com o tempo se torna automático. Da mesma forma que alguém cria o hábito de verificar as calorias antes de comprar um alimento, é possível criar o hábito de verificar a origem dos pensamentos antes de alimentá-los. Vale lembrar que pensamentos não controlados se tornam comportamentos, e comportamentos repetidos viram hábitos. Um simples pensamento de desânimo, se aceito todos os dias, pode se transformar em um estilo de vida derrotado. Por isso, a triagem mental não é um luxo espiritual, mas uma disciplina de sobrevivência. É como cuidar de um jardim. Se não arrancar as ervas daninhas quando ainda são pequenas, logo elas tomam conta e sufocam as flores. A mente precisa desse mesmo cuidado diário para que a semente da palavra tenha espaço para crescer. E o mais interessante é que quanto mais a pessoa pratica esse diagnóstico espiritual, mais clara se torna a diferença entre as vozes. No início, pode parecer confuso, mas aos poucos o ouvido espiritual se afina. É como aprender uma língua nova. No começo, todos os sons parecem iguais. Depois, você distingue cada palavra. Assim é com os pensamentos. Com o tempo, o cristão sabe discernir o que vem do Pai, o que é apenas da carne e o que precisa ser repreendido. E quando esse processo começa, abre-se espaço para um diálogo mais profundo com Deus, como o de Davi em sua oração honesta no Salmo 139. Oração de averiguação. Davi e a transparência diante de Deus. Bugasson 5:6. Davi tinha uma coragem rara. Não apenas enfrentava gigantes do lado de fora, mas também se dispunha a encarar os gigantes que habitavam dentro dele. No Salmo 139, 23, 24, ele faz uma oração que poucos ousam fazer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa não é uma súplica qualquer, é uma entrega total da mente e do coração. Ele não pede que Deus apenas mude sua situação, mas que revele até os pensamentos escondidos, aqueles que ninguém mais vê. Esse tipo de oração revela algo profundo. Davi entendia que não basta mudar atitudes externas, porque o comportamento é só a ponta do iceberg. A verdadeira transformação acontece quando os pensamentos ocultos, muitas vezes ignorados ou até alimentados, são trazidos à luz. Culpas antigas, ressentimentos guardados, invejas disfarçadas, todos esses cômodos escondidos da mente podem continuar influenciando decisões. Ao pedir que Deus sondasse, Davi estava, em outras palavras, entregando as chaves da casa inteira, inclusive dos quartos trancados há anos. Muitos evitam esse tipo de oração, porque temem o que pode ser revelado. É como ter um armário cheio de coisas fora do lugar e não querer que ninguém abra. Mas a verdade é que quando Deus expõe um pensamento errado, Ele não faz isso para humilhar, mas para libertar. O Espírito Santo não aponta o erro para condenar, e sim para mostrar um caminho melhor. É como um médico que identifica a raiz da dor para indicar a cura. Ignorar a dor não resolve, mas entregar-se ao tratamento traz restauração. Na prática,
Essa oração de averiguação pode se tornar um exercício espiritual poderoso. Reserve alguns minutos em silêncio, feche os olhos e diga: Senhor, mostra-me os pensamentos que não vêm de ti. Depois fique em silêncio. Talvez venham à mente lembranças, frases antigas, medos ou desejos ocultos. Não é coincidência, é revelação. Anotar essas percepções em um caderno ajuda a reconhecer padrões. O simples ato de escrever já é um passo de consciência, e a partir daí é possível apresentar cada pensamento a Deus em oração. Essa prática exige humildade, porque muitas vezes descobrimos que o maior inimigo não está fora, mas dentro de nós. Um pensamento recorrente de não sou digno pode ter sido repetido tantas vezes que virou crença. Quando isso é colocado diante de Deus, a palavra substitui a mentira pela verdade. É nesse momento que o salmista nos inspira. Em vez de fugir da dor, ele convida Deus para o lugar mais íntimo de sua alma. Essa abertura cria espaço para que a luz divina invada e transforme. Vale ressaltar que esse processo não precisa ser feito sozinho. Compartilhar com um amigo de fé ou com um líder espiritual aquilo que foi revelado pode trazer ainda mais libertação. Tiago 5,16 nos lembra: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando pensamentos ocultos são trazidos à luz da comunhão, perdem a força que tinham no segredo. O que era um peso solitário se torna um fardo dividido, e nesse ambiente Deus age com cura. Essa oração de Davi é um convite para que deixemos de lado as máscaras espirituais e sejamos transparentes diante de Deus. Não se trata de parecer forte, mas de permitir que Ele fortaleça onde estamos fracos. Não é sobre esconder, mas sobre expor para ser curado. Quando a mente é aberta dessa forma, algo extraordinário acontece. Deus não apenas mostra os caminhos maus, mas também aponta a direção do caminho eterno. E é justamente nesse ponto que se conecta a próxima história, a de Elias, que revela como até depois de grandes vitórias, pensamentos distorcidos podem tentar nos dominar. Quando a mente colapsa após vitórias, Elias na caverna. A história de Elias é um retrato vívido de como até os maiores homens de fé podem ser abalados por pensamentos negativos. Após o extraordinário milagre no Monte Carmelo, quando o fogo de Deus desceu diante dos profetas de Baal, seria natural esperar que Elias estivesse fortalecido. No entanto, bastou a ameaça de Jezabel para que sua mente desmoronasse. Em 1 Reis 19:4, ele declara: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Esse momento nos mostra como a batalha da mente pode ser ainda mais feroz depois de grandes vitórias espirituais, quando baixamos a guarda. É impressionante perceber como a mente reage de formas inesperadas. Elias, que havia visto Deus agir de maneira tão poderosa, foi dominado por um pensamento de derrota. Não sou melhor do que meus pais. Aqui está a armadilha. Não importa o tamanho da experiência com Deus. Se a mente não estiver guardada, basta uma frase maldosa para corroer a confiança. Esse colapso não acontece porque Deus falhou, mas porque a mente ainda está vulnerável. É uma lição clara de que a luta não termina com a vitória externa. Ela continua no campo interno. O cuidado de Deus nesse episódio revela muito sobre seu caráter. Em vez de repreender Elias, o Senhor envia um anjo para alimentá-lo e dar descanso. Antes de curar a alma, Deus fortalece o corpo. Isso nos mostra que a exaustão física pode ser combustível para pensamentos destrutivos. Muitas vezes, o que precisamos não é apenas de mais oração, mas também de descanso adequado, boa alimentação e pausa para recuperar as forças. O espiritual e o físico caminham juntos, e ignorar um deles pode abrir espaço para colapsos mentais. Depois desse cuidado inicial, Deus conduz Elias ao Monte Horebe. Lá, o profeta espera um sinal grandioso.
um vento forte, um terremoto, um fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses. Só então veio o sussurro suave, e foi nesse silêncio que Elias reconheceu a presença divina. Essa cena ensina algo precioso. Os pensamentos negativos gritam, mas a cura de Deus sussurra. O inimigo faz barulho para confundir, mas o Espírito Santo fala no silêncio que restaura. A mente precisa aprender a diferenciar esses sons. Na prática, essa experiência de Elias nos inspira a buscar momentos de solitude e quietude. Nem sempre a resposta virá no culto mais animado ou na palavra mais eloquente, mas no silêncio de um quarto fechado, onde a alma se aquieta e a brisa suave do Espírito fala. Separar 10 minutos diários para simplesmente silenciar, respirar e dizer: Senhor, estou aqui. Pode ser mais curativo do que horas de atividades agitadas. Esse é o ritmo de recuperação que equilibra corpo, mente e espírito. O que aconteceu com Elias também mostra que ninguém está imune ao esgotamento mental. Mesmo os que servem, pregam, oram e veem milagres podem sentir vontade de desistir. Reconhecer isso não é fraqueza, é humanidade. E admitir essa vulnerabilidade abre espaço para o cuidado divino. Deus não pediu que Elias fosse invencível. Ele pediu apenas que Elias voltasse a ouvi-lo. Essa volta começa quando aceitamos que até os heróis da fé precisam parar, descansar e ser restaurados. E quando Elias sai da caverna, algo extraordinário acontece. Deus lhe dá uma nova missão. Ele deveria ungir novos reis e levantar um sucessor, Eliseu. Isso mostra que a cura da mente não é apenas para nos fazer sentir melhor, mas para nos recolocar no propósito. Quando Deus restaura os pensamentos, Ele também devolve direção. Aquele que antes pediu a morte, volta a caminhar com renovada visão. E é nesse ponto que a oração se torna a chave para alinhar a mente, como Jesus ensinou em um modelo simples e profundo. A oração do Pai Nosso. A chave oculta, a oração que alinha e silencia vozes. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso em Mateus 6, 9 e 13, ele não estava apenas oferecendo palavras para serem repetidas, mas um mapa espiritual para reorganizar a mente. Cada frase dessa oração tem o poder de silenciar vozes internas e alinhar o coração com o céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Já nos coloca no lugar certo. Não começamos falando de nós, mas de quem Deus é. Essa mudança de foco corta de imediato os pensamentos centrados na ansiedade e nos problemas. O coração descansa porque lembra, existe um Pai, e Ele reina acima de tudo. A oração continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui está um convite à prioridade. Quantas vezes a mente fica girando em torno da própria vontade, criando frustração quando as coisas não acontecem como imaginamos? Jesus nos mostra outro caminho: alinhar a mente com o reino de Deus. Isso é como recalibrar uma bússola desorientada. Quando o coração aprende a desejar o que o Pai deseja, os pensamentos negativos perdem espaço, porque deixam de ser o centro da narrativa. A mente encontra descanso na obediência. Depois vem a parte prática. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Parece simples, mas é profundo. Essa frase ensina a mente a viver no presente e não na ansiedade do amanhã. Muitas vezes, os pensamentos negativos se alimentam do medo do futuro. Mas aqui, Jesus nos ensina a pedir o suficiente para o dia de hoje, confiando que amanhã Ele cuidará novamente. É como se a oração nos lembrasse: não carregue sacolas pesadas de dias que ainda não chegaram. Viva o hoje com confiança e gratidão. Em seguida, ele toca em uma área delicada. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pensamentos de rancor e mágoa são alguns dos mais corrosivos que uma mente pode carregar. Eles funcionam como veneno gotejando pouco a pouco. O perdão, portanto, é uma arma de libertação mental.
Quando oramos esse trecho, estamos pedindo a Deus que limpe os resquícios de amargura que nos prendem ao passado. E ao mesmo tempo nos comprometemos a liberar quem nos feriu, cortando a corrente que mantém nossa mente atrelada à dor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui está um pedido direto de proteção mental. A tentação não é apenas moral, ela também é mental, feita de pensamentos que parecem inofensivos, mas que vão corroendo a fé. Essa parte da oração nos ensina a pedir vigilância, como quem coloca uma sentinela na porta da mente. É reconhecer que sozinhos não conseguimos vencer todos os dardos lançados contra nós, mas com o auxílio de Deus podemos resistir e ser guardados do maligno. Praticar essa oração lentamente, frase por frase, transforma completamente a experiência. Em vez de repeti-la mecanicamente, a pessoa pode aplicá-la diretamente à mente. Ao dizer, santificado seja o teu nome, pode fechar os olhos e imaginar entregando a Deus todos os títulos que tem buscado em vão. Ao pedir o pão de cada dia, pode se lembrar das pequenas provisões que já recebeu e agradecer por elas. Essa forma de orar faz a mente mergulhar em cada verdade, como quem deixa a água penetrar profundamente em um solo seco. Esse modelo de oração é chamado de chave oculta, porque muitos a repetem sem perceber seu poder. Ela não apenas organiza a oração, mas reordena a mente, substituindo pensamentos ansiosos por declarações de fé. É como se fosse um exercício espiritual que alinha cada área do coração com a vontade de Deus. Quem ora dessa forma percebe que a mente fica mais clara, as vozes negativas perdem volume e o coração encontra descanso. E é justamente nesse ponto que surge a próxima revelação, a mente de Cristo como padrão de avaliação de todo o pensamento. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. FP 2:5. Ele não estava apenas sugerindo uma inspiração, mas estabelecendo um padrão. A mente de Cristo se torna a régua com a qual todo pensamento deve ser medido. Isso muda o jogo, porque em vez de aceitar qualquer ideia que surge, o cristão aprende a perguntar: Cristo pensaria assim? Essa pergunta simples já expõe a origem de muitos pensamentos que insistem em ocupar espaço. Se não se alinha à forma de pensar de Jesus, não merece permanecer. A mente de Cristo é marcada por humildade. O próprio texto em Filipenses mostra que, sendo Deus, Jesus esvaziou-se, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa humildade não é fraqueza, mas força silenciosa. É a capacidade de não reagir com orgulho, mesmo quando ferido. Quando alguém pensa em se vingar ou se exaltar, esse pensamento claramente não tem a assinatura de Cristo. E ao rejeitar esses impulsos, a pessoa não perde, mas ganha paz. A mente se torna livre de pesos desnecessários. Outro traço da mente de Cristo é a confiança inabalável no Pai, mesmo diante da dor e da incerteza. No Getsêmani, quando sentiu angústia profunda, Jesus ainda declarou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa entrega mostra que ter a mente de Cristo não significa a ausência de sentimentos difíceis, mas significa não deixar que eles ditem as decisões. Assim, quando surgem pensamentos de medo ou desespero, é possível perguntar: Jesus reagiria assim? A resposta leva o coração a descansar, mesmo sem entender todo o cenário. Aplicar a mente de Cristo no cotidiano é um exercício prático. Imagine alguém no trabalho sendo injustamente criticado. O pensamento natural seria revidar ou guardar mágoa. Mas ao lembrar-se do padrão de Cristo, a pessoa pode decidir responder com mansidão ou simplesmente se calar.
Isso não é passividade, é escolha consciente de não alimentar o ciclo da ofensa. Essa postura transforma ambientes, porque pensamentos diferentes geram atitudes diferentes, e essas atitudes mudam o clima ao redor. Ter a mente de Cristo também é aprender a não se desesperar em meio às tempestades. Lembre-se da cena em que ele dormia no barco, enquanto os discípulos estavam apavorados. Mac 4:38. Essa serenidade mostra uma mente que não é governada pelas circunstâncias, mas pela confiança no Pai. Quando pensamentos de pânico surgem, esse é o contraste. Se Cristo conseguiu descansar em meio ao caos, é possível escolher uma postura semelhante. Não significa ignorar o problema, mas não permitir que ele domine o interior. Esse padrão de avaliação também protege contra pensamentos de inferioridade. Quantas vezes alguém se olha no espelho e só consegue enxergar defeitos? A mente de Cristo, porém, vê o valor do ser humano pelo que ele é diante de Deus, não pelo que aparenta. Jesus nunca mediu pessoas por status, aparência ou conquistas, mas pela essência. Perguntar, Cristo pensaria assim sobre mim? É um exercício que desarma as mentiras de rejeição e coloca a verdade da identidade em primeiro plano. No fim, a mente de Cristo não é apenas um conceito teológico, mas uma prática diária. Cada pensamento que surge pode ser testado nesse padrão. É humilde? É obediente? Confia no Pai? Se a resposta for não, esse pensamento deve ser rejeitado e substituído pela palavra. Esse processo não acontece de uma vez, mas é construído a cada decisão. E à medida que a mente vai sendo alinhada a Cristo, a ansiedade e a ruminação perdem espaço, porque um novo guardião entra em cena, a paz que excede todo o entendimento. A ansiedade é como uma enxurrada de pensamentos que não dá trégua. É o coração acelerado, a mente viajando para cenários futuros que talvez nunca aconteçam e uma sensação de que algo sempre está para dar errado. Paulo, conhecendo essa realidade, escreveu aos Filipenses: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. FP 4:6-7. Aqui está um antídoto espiritual contra a ruminação mental. O apóstolo descreve um movimento em 3 passos: oração, súplica e gratidão. Orar é o ato de conversar com Deus, entregar-lhe o que inquieta. A súplica é o derramar da alma, o momento em que não escondemos nada, mas falamos com sinceridade sobre medos e dores. E a gratidão é a chave que muda a atmosfera, porque ao agradecer antecipadamente, mesmo sem ver a solução, a mente se realinha com a confiança. Esse tripé interrompe o ciclo de pensamentos repetitivos e cria espaço para que a paz divina ocupe o lugar. Na prática, a ansiedade cresce quando conversamos demais conosco mesmos e de menos com Deus. É aquela conversa mental sem fim. E se não der certo? E se eu fracassar? E se ninguém me apoiar? Essas perguntas alimentam a ruminação. Mas quando a pessoa decide transformar cada "e se" em uma oração, o ciclo é quebrado. Ao invés de alimentar o medo, ela passa a regar a fé. Por exemplo, ao pensar, e se eu não conseguir esse emprego, pode transformar em: Senhor, cuida da minha vida profissional e abre as portas certas. O resultado dessa disciplina é descrito por Paulo como a paz que guarda. É interessante que ele não fala apenas em sentir paz, mas em ser guardado por ela. É como se a paz de Deus fosse uma sentinela de vigia, patrulhando os limites da mente para impedir a entrada de pensamentos destrutivos. Imagine um guarda em frente à sua casa, examinando cada visitante antes de deixá-lo entrar. Assim é a paz divina. Ela avalia cada pensamento e bloqueia o que não vem de Deus. Esse nível de proteção excede o entendimento humano.
Essa paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Paulo escreveu essas palavras preso, sem garantias de liberdade. Ainda assim, conseguia viver sem se entregar à ansiedade. Isso mostra que o segredo não está no cenário externo, mas no relacionamento interno com o Pai. Muitas vezes, tentamos resolver a ansiedade mudando circunstâncias, mas a verdadeira solução é permitir que a paz de Deus faça morada. É uma paz que não pode ser explicada, apenas experimentada. Para aplicar isso no dia a dia, uma prática útil é escrever 3 motivos de gratidão todas as noites. Esse simples exercício desloca o foco do que falta para o que já foi dado. A mente, treinada na gratidão, se torna menos vulnerável à ruminação. Outra prática é a oração curta e constante. Em vez de acumular preocupações para o fim do dia, entregá-las a Deus no momento em que surgem. Isso cria uma rotina de descarga mental, que libera espaço para a paz se estabelecer. E quando essa paz começa a guardar a mente, a ansiedade perde o controle. O coração que antes corria atrás de respostas, aprende a descansar. A mente que antes rumina problemas, aprende a respirar. É nesse ponto que o cristão descobre: não precisa lutar sozinho contra os pensamentos ansiosos, porque há uma armadura espiritual preparada por Deus. E entre essas armas, 2 se destacam como proteção diária: o escudo da fé e o capacete da salvação. Paulo descreve em Efésios 6, 16, 17, 2 armas espirituais que falam diretamente à mente: o escudo da fé e o capacete da salvação. Ele diz: em todas as circunstâncias, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Essa imagem militar revela que o campo de batalha não é apenas físico, mas também mental. Os dardos inflamados são pensamentos que surgem de repente, carregados de medo, dúvida ou acusação. O escudo da fé os intercepta antes que penetrem, e o capacete protege a mente para que a mentira não encontre abrigo. O escudo da fé é mais do que acreditar em algo abstrato. É uma postura ativa de confiança em Deus. Quando vem o pensamento: você fracassou, não há mais esperança, a fé responde: tudo posso naquele que me fortalece. FP 4:13. É como levantar um escudo no momento em que uma flecha está prestes a atingir. A fé não impede que os ataques venham, mas garante que eles não alcancem o coração. Por isso Paulo diz: em todas as circunstâncias. A fé não é acessório, é proteção constante. Já o capacete da salvação funciona como uma blindagem contra narrativas de culpa e condenação. A cabeça, sede da mente, precisa ser protegida pelo conhecimento da identidade em Cristo. Quando a voz interna ou externa tenta dizer: você não é digno, o capacete lembra: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Remete 8:1. Essa consciência da salvação é o que bloqueia as setas mais venenosas do inimigo, as que questionam o valor do cristão e tentam roubar-lhe a segurança em Deus. Aplicar isso na vida prática pode se tornar uma rotina matinal. Ao acordar, a pessoa pode declarar em voz alta: hoje eu tomo o escudo da fé, creio que Deus é maior que qualquer situação, e coloco sobre mim o capacete da salvação. Eu sou filho amado de Deus, perdoado e guardado em Cristo. Essas palavras não são fórmulas mágicas, mas lembretes diários que reforçam a verdade. Assim como um soldado não sairia para a batalha sem o equipamento adequado, o cristão não deve iniciar o dia sem vestir a armadura espiritual. Um exemplo claro acontece quando alguém enfrenta críticas injustas. O dardo vem rápido. Você não serve para nada. Se a mente não estiver protegida, esse pensamento pode ecoar durante dias. Mas quem levanta o escudo da fé responde: minha competência vem de Deus. E quem veste o capacete da salvação lembra: meu valor não está no que dizem de mim, mas no que Cristo já fez por mim. O ataque acontece,
mas não fere. A mente permanece firme, blindada pela verdade. É importante notar que Paulo usa o verbo tomai e não recebei. Isso significa que o cristão tem responsabilidade ativa. Deus fornece a armadura, mas cabe a nós decidir usá-la. Muitos sofrem porque deixam o escudo encostado e o capacete guardado. Mas quando a fé é levantada e a salvação é assumida como identidade, a mente fica protegida de ataques que antes pareciam invencíveis. A disciplina de vestir essa armadura todos os dias cria resiliência contra pensamentos nocivos. E quando a fé e a salvação já estão firmes, o próximo passo é usar armas que não apenas defendem, mas atacam. Armas como o jejum, a adoração e a meditação na palavra, que não só bloqueiam os ataques do inimigo, mas desmontam fortalezas inteiras dentro da mente. O apóstolo Paulo deixou claro que as armas da nossa guerra não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. 2 Coríntios 10:4. Entre essas armas estão o jejum, a adoração e a meditação na palavra. Cada uma delas atua em um nível diferente da mente, mas juntas formam uma força capaz de desmontar fortalezas que pareciam inabaláveis. O jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. A adoração realinha os afetos e desloca o foco. E a meditação na Escritura reprograma os padrões de pensamento. É um tripé de libertação mental que vai muito além de rituais. O jejum, ensinado por Jesus em Mateus 6:16-18, não é um sacrifício vazio, mas um ato de dependência. Quando a pessoa abre mão de algo essencial, como a comida, para buscar a Deus, ela está dizendo: minha mente e meu corpo não são governados pelos desejos, mas pelo Espírito. Esse exercício disciplina a mente, porque ensina a resistir a impulsos e a silenciar a voz da carne. Quem pratica jejum regularmente descobre que, com o tempo, fica mais fácil resistir também a pensamentos negativos, já que aprendeu a dizer não ao que o domina. A adoração, por sua vez, é uma arma que desloca os afetos. Davi declarou: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Sele 34:1. Quando a alma está inclinada ao louvor, os pensamentos perdem força de acusação. É impossível manter na mente ao mesmo tempo a adoração sincera e a voz da condenação. Um exemplo prático: em momentos de angústia, ao invés de se entregar à ruminação, a pessoa pode colocar uma música de louvor e começar a cantar, mesmo sem vontade. O ambiente interno muda, porque a adoração cria espaço para a presença de Deus. Já a meditação na palavra é descrita como espada do Espírito em Efésios 6:17. Diferente de uma leitura apressada, meditar é ruminar cada versículo até que ele se torne parte da mente. É repetir, pensar, aplicar. Quando um pensamento negativo insiste em voltar, a mente treinada na palavra sabe contra-atacar. Imagine alguém que luta contra a insegurança. Ao meditar constantemente em Josué 1:9, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo. Essa verdade começa a substituir o padrão de medo. A mente não apenas rejeita o pensamento ruim, mas o substitui por um fundamento sólido. O poder dessas três armas aparece claramente em Atos 16:25-26, quando Paulo e Silas, presos injustamente, começaram a cantar louvores no meio da noite. Em vez de cederem ao desespero, eles escolheram a adoração. Resultado: as cadeias se romperam, as portas da prisão se abriram. Essa cena mostra que a adoração e a oração têm impacto não apenas na mente, mas também nas circunstâncias. As prisões físicas se abriram, mas antes disso, as prisões mentais já tinham sido quebradas. Isso é um reflexo do que acontece quando a alma se volta para Deus. Na vida prática, o cristão pode adotar um ritmo semanal com essas armas. Por exemplo, jejuar uma refeição por semana,
dedicar momentos diários à adoração sincera, mesmo que seja com uma única música, e separar 10 minutos para meditar em um versículo específico. Esse tripé cria um ambiente interior que desmonta fortalezas. É como limpar diariamente a mente de poeiras que o mundo insiste em lançar. Não se trata de peso, mas de disciplina que gera liberdade. Essas práticas também ajudam a reorganizar prioridades. O jejum mostra que a vida não é governada pela comida ou pelo prazer. A adoração ensina que o centro não é o eu, mas Deus. E a meditação na palavra mostra que os pensamentos não devem ser guiados pelo acaso, mas pelo que é eterno. Juntas, essas armas não apenas derrubam muros antigos, mas constroem uma fortaleza nova, feita de luz, esperança e verdade. E quando essa base está firmada, a mente se torna mais preparada para viver como Josué, meditando dia e noite para reagir com sabedoria em qualquer situação. Quando Deus entregou a Josué a missão de conduzir Israel à Terra Prometida, não lhe deu mapas militares, planos estratégicos ou armas sofisticadas. Em vez disso, disse: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. J.S.L. 1:8. É impressionante perceber que diante de muralhas, exércitos inimigos e cidades fortificadas, a chave que Deus entregou foi a meditação constante na palavra. Isso mostra que a verdadeira vitória começa na mente. Meditar não é apenas ler ou decorar versículos, mas deixá-los penetrar no coração a ponto de moldar reações. É como deixar uma semente ser regada todos os dias até se transformar em árvore frondosa. A mente, naturalmente, tende a se ocupar com preocupações, comparações e lembranças dolorosas. Mas quando alguém decide repetir e refletir sobre a palavra, cria um novo padrão mental. Por exemplo, ao enfrentar o medo, repetir diariamente: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Selir 27:1. Ensina a mente a responder com fé em vez de pânico. Esse hábito pode ser praticado de forma simples e prática. Separar um versículo pela manhã e outro à noite já cria um ciclo de renovação. Pela manhã, o texto funciona como combustível para enfrentar o dia. À noite, como bálsamo que reorganiza os pensamentos antes do descanso. Muitas pessoas têm o hábito de dormir revendo problemas e preocupações. Mas Josué nos ensina outro caminho: encerrar o dia com a mente mergulhada na verdade de Deus. É como colocar uma sentinela espiritual ao redor da mente antes de fechar os olhos. Uma prática útil é criar cartões verdade. São pequenos papéis ou notas digitais com versículos que combatem diretamente áreas de fragilidade. Alguém que luta com insegurança pode escrever: posso todas as coisas naquele que me fortalece. FP 4:13. Quem enfrenta a solidão pode anotar: eis que estou convosco todos os dias. Mite 28:20. Carregar esses cartões e revisitá-los ao longo do dia é como abastecer constantemente a mente com munição espiritual contra pensamentos destrutivos. Meditar também envolve falar em voz alta. Não se aparte da tua boca, disse o Senhor a Josué. Isso significa que declarar a palavra com os lábios reforça seu poder sobre a mente. Ao ouvir a própria voz proclamando a verdade, a fé é fortalecida e os pensamentos negativos são confrontados. É diferente de apenas pensar. Falar cria impacto no ambiente e, sobretudo, em nosso interior. É como se cada declaração fosse um tijolo na construção de uma mente firmada em Deus. Esse processo não acontece de um dia para o outro. É fruto de disciplina e persistência. Mas assim como Josué conquistou terras impossíveis, quem medita constantemente na palavra conquista territórios internos que antes eram dominados pela dúvida, pelo medo e pela ansiedade. O sucesso prometido não se resume a conquistas externas, mas à prosperidade interior. Viver em equilíbrio,
paz e confiança, independentemente das circunstâncias. A meditação, nesse sentido, é um treinamento diário que transforma a mente em uma fortaleza de luz. E quando a mente começa a ser moldada pela meditação, ela também se torna mais preparada para enfrentar pensamentos indesejados e até obsessivos. Aqueles que invadem sem pedir licença, trazendo culpa ou impureza, encontram resistência em uma mente já fortalecida. E é exatamente nesse ponto que surge a próxima chave: aprender a separar identidade de tentação e a lidar com pensamentos impuros e intrusivos à luz da palavra. Poucos cristãos têm coragem de admitir, mas muitos lutam diariamente com pensamentos intrusivos, impuros ou obsessivos. São aquelas ideias que surgem sem serem convidadas, que invadem a mente durante a oração ou até em momentos de silêncio. Pensamentos de medo, imagens perturbadoras, frases de condenação. O erro mais comum é acreditar que esses pensamentos definem quem a pessoa é. Mas Paulo já deixou claro a Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Isso significa que o cristão não é refém da mente. Ele recebeu do Espírito Santo uma mente sã. A primeira verdade que precisa ser firmada é esta: você não é seus pensamentos. Eles são visitantes. Alguns vêm de Deus, outros da carne, outros ainda do inimigo. A diferença está em quem você permite permanecer. Quando aceitamos um pensamento como identidade, criamos raízes de culpa, mas quando o enxergamos como um visitante indesejado, temos liberdade para colocá-lo para fora. É como uma casa. Nem todo visitante que bate à porta precisa ser recebido. Discernir isso já desmonta parte da armadilha do inimigo. Um protocolo simples em 3 passos ajuda a lidar com esses pensamentos. Primeiro, reconhecer a origem. Esse pensamento veio de Deus, da carne ou do inimigo. Depois, declarar sua posição em Cristo. Minha mente pertence ao Senhor, e eu não aceito esse pensamento como verdade. E por fim, substituir a mentira pela palavra. Se surge a acusação, você não é digno, a resposta deve ser: fui comprado por preço de sangue. 6:20. Esse ciclo, repetido diariamente, treina a mente a não se submeter ao primeiro ataque. Na vida prática, pensamentos obsessivos podem ser combatidos com disciplina espiritual. Imagine alguém que sofre constantemente com a ideia de fracasso. Sempre que esse pensamento surgir, a pessoa pode parar, respirar e repetir em voz alta: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. 8:37. Ao anotar esse versículo em um cartão e carregá-lo consigo, cria-se um recurso rápido para os momentos de fraqueza. Aos poucos, a mente vai sendo reprogramada para responder automaticamente com a verdade. É importante lembrar que esses pensamentos não desaparecem apenas com força de vontade. Eles precisam ser confrontados pelo poder do Espírito Santo. Por isso, práticas como louvor, oração e leitura bíblica não são apenas devoções, mas armas concretas contra ataques mentais. Quando uma mente está cheia da palavra, não sobra espaço para que mentiras se instalem. É como encher um copo de água limpa até transbordar. Qualquer sujeira que tentar entrar será expulsa. Muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram lutas semelhantes. Elias, como já vimos, pediu a morte em um momento de colapso. Paulo confessou que enfrentava um espinho na carne que o atormentava. 12:7-9. Isso mostra que não é vergonha admitir a batalha mental. O erro está em confundir a luta com a identidade. A tentação pode bater à porta, mas não define quem somos. Somos filhos amados, com poder, amor e equilíbrio dados pelo Espírito. Quando a mente aprende a separar identidade de tentação, o peso da culpa se dissipa. O cristão deixa de se ver como escravo de pensamentos e passa a se enxergar como guardião do território que Deus lhe confiou. Isso abre espaço para aplicar um modelo ainda mais poderoso:
o de Jesus no deserto, que não dialogou com o inimigo, mas respondeu cada ataque com a autoridade da palavra. Em Mateus 4:1-11, vemos Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O cenário não poderia ser mais vulnerável. 40 dias de jejum, sozinho, com fome e fisicamente enfraquecido. É nesse momento que os ataques vêm, não com espadas ou lanças, mas com palavras. Cada tentação foi um dardo mental, cuidadosamente projetado para semear dúvida e distorção. E a resposta de Jesus nos ensina algo fundamental. Ele não dialogou com o inimigo, não tentou racionalizar, apenas declarou: está escrito. A palavra foi sua defesa e sua arma de ataque. O inimigo começou tocando na necessidade física. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mt 4:3. A sugestão era simples: usar poder para satisfazer um desejo imediato. Quantas vezes os pensamentos intrusivos agem da mesma forma, oferecendo soluções rápidas que parecem aliviar a dor, mas afastam de Deus? Jesus respondeu com Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui ele nos mostra que a mente precisa ser alimentada pela palavra, não apenas por necessidades momentâneas. Na segunda tentação, o inimigo distorceu a própria Escritura. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Mt 4:6. Isso revela que pensamentos enganosos podem até vir disfarçados de verdade. Nem toda voz que cita a Bíblia vem de Deus. O critério é se a interpretação se alinha ao caráter do Pai. Jesus respondeu novamente com a palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. DT 6:16. Ele nos ensina que a melhor forma de discernir mentiras é conhecer profundamente o contexto e a essência da Escritura. Na terceira tentação, o inimigo ofereceu poder e glória em troca de adoração. Mt 4:8-9. Esse ataque foi direto ao coração. Plantar pensamentos de ambição e atalho. Quantos hoje não são seduzidos por ideias semelhantes? Se fizer isso, terá sucesso rápido. Se abrir mão de princípios, será recompensado. Jesus rejeitou com firmeza. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. D 6:13. O inimigo não resiste diante de uma mente que tem clareza de propósito e se mantém fiel à verdade. Esse episódio no deserto nos mostra que cada pensamento negativo precisa ser respondido com a palavra específica. Por isso, é útil montar um arsenal temático de versículos. Para o medo, Isaías 41:10. Para a culpa, Romanos 8:1. Para a rejeição, João 15:16. Para a comparação, Gálatas 6:4. Cada vez que um dardo mental surgir, esse arsenal se torna a munição espiritual que responde com autoridade. Não se trata de decorar por obrigação, mas de carregar a verdade como defesa diária. Na prática, esse arsenal pode ser guardado em cartões, no celular ou até colado em lugares visíveis. Ao acordar, já declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ciele 23:1. Ao enfrentar a insegurança, repetir: posso todas as coisas naquele que me fortalece. FP 4:13. Esse hábito cria reflexos espirituais. Em vez de ruminar a mentira, a mente responde automaticamente com a verdade. Foi exatamente isso que Jesus fez. Diante de cada ataque, não houve hesitação, apenas convicção. O resultado dessa postura é claro. Então, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4:11. Resistir com a palavra enfraquece o inimigo e fortalece a alma. Não significa que a tentação nunca voltará, mas mostra que a vitória está ao alcance de todo aquele que decide se firmar na Escritura. E ao aprender com Jesus no deserto, o cristão se torna preparado para outras situações em que a mente é atacada, como no contraste entre Marta e Maria, quando a pressa e a inquietação competem com a presença que traz cura.
Em Lucas 10, 38, 42, encontramos uma das cenas mais reveladoras sobre a mente humana. Marta, ansiosa e ocupada em servir, corre de um lado para o outro, enquanto Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvi-lo. A inquietação de Marta não é apenas externa, mas interna. Sua mente estava sobrecarregada de tarefas, cobranças e comparações. Quando finalmente explode e pede que Jesus repreenda a irmã, o mestre responde com amor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Essa resposta é um diagnóstico espiritual para todos que vivem com a mente acelerada. A mente inquieta funciona como um mar agitado. Não há clareza, não há descanso, e qualquer palavra de acusação ecoa como verdade. Marta estava diante do próprio Filho de Deus, mas não conseguiu perceber a preciosidade da presença porque sua atenção estava dispersa. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? Estamos no culto, mas pensando nos problemas de casa, orando, mas já planejando o dia seguinte. Esse excesso de pensamentos rouba a paz e cria uma prisão invisível. Maria, por outro lado, escolheu parar e ouvir, e foi elogiada por ter escolhido a melhor parte. O contraste entre Marta e Maria ensina que o ativismo não substitui a presença. Fazer coisas para Deus não é o mesmo que estar com Deus. Muitos cristãos servem ativamente em igrejas, ministérios e projetos, mas vivem cansados, ansiosos e com a mente cheia de ruídos. O convite de Jesus é simples. Antes de agir, é preciso sentar-se aos pés do Mestre. A presença cura o que a pressa adoece. É na quietude que a mente encontra ordem e não na correria. A fé não é construída no ritmo da agenda, mas no compasso do coração que se rende. Na prática, isso pode ser experimentado em momentos curtos, mas intencionais. Separar 5 minutos diários de silêncio contemplativo, sem celular, sem distrações, apenas para dizer: Senhor, estou aqui. Não é sobre quantidade de palavras, mas sobre qualidade de presença. Esses pequenos intervalos funcionam como bálsamo para a mente. O silêncio diante de Deus é mais curador do que 1000 argumentos internos. É nesse espaço que a alma é realinhada e a mente se torna menos vulnerável a pensamentos negativos. Marta também representa os pensamentos comparativos. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Esse tipo de reclamação nasce de uma mente que se sente injustiçada e sobrecarregada. Comparações constantes criam peso extra, alimentam ressentimentos e roubam energia. Jesus, ao corrigir Marta, não a rejeita, mas mostra que sua inquietação era desnecessária. Ele nos lembra que o essencial não é competir com outros, mas permanecer em sua presença. Esse é o antídoto contra a comparação e o sentimento de inadequação. É importante notar que Jesus não desprezou o serviço de Marta, mas corrigiu sua prioridade. O trabalho tem valor, mas não pode substituir a intimidade. Essa distinção é crucial. Servir deve fluir da presença e não substituir a presença. Quando a mente entende isso, o ativismo perde o controle e o coração aprende a descansar. A inquietação não precisa ser a identidade de ninguém. É apenas um sintoma de uma mente que esqueceu de se assentar. O convite de Jesus continua sendo o mesmo. Venha, sente-se e escolha a melhor parte. Ao escolher a presença como prioridade, a pessoa descobre que tudo o mais se organiza. A mente que vivia ansiosa aprende a descansar. O coração que vivia pesado encontra leveza. Marta nos lembra do perigo de viver para Deus sem viver com Deus, enquanto Maria nos mostra o caminho da cura, estar aos pés de Jesus. E quando a mente é realinhada pela presença, ela se torna capaz de vestir diariamente a armadura espiritual, com o escudo da fé e o capacete da salvação.
mas também com a disciplina de práticas como o silêncio, a adoração e até planos estruturados de renovação. A renovação da mente não acontece em um único momento, mas pode começar com pequenas disciplinas diárias. Um plano de 7 dias pode ser o início de uma transformação duradoura. No primeiro dia, a prática é a triagem de pensamentos com base no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. CL 139, 23. Nesse exercício, a pessoa pode anotar tudo o que vem à mente, especialmente os pensamentos mais repetitivos, e depois apresentá-los em oração. Esse simples ato já traz clareza e revela quais vozes não vêm de Deus. No segundo dia, a tarefa é montar um arsenal de versículos, inspirado em Mateus 4 e Efésios 6. A ideia é selecionar trechos da Bíblia que combatam áreas específicas de fragilidade. Se o inimigo ataca com medo, o cristão responde com Isaías 41:10. Se o ataque é a culpa, a resposta é Romanos 8:1. Anotar esses versículos em cartões ou no celular cria uma caixa de munição espiritual para usar quando os dardos inflamados surgirem. Essa prática, quando repetida, treina a mente a responder automaticamente com a palavra. O terceiro dia é dedicado à oração do Senhor em ritmo lento. Em Mateus 6, 9 e 13, cada frase se torna uma âncora. Ao dizer santificado seja o teu nome, a pessoa pode respirar fundo e focar na grandeza de Deus. Ao pedir o pão nosso de cada dia, lembrar-se de agradecer pelas provisões do presente. Esse exercício diário ensina a mente a se acalmar e a se alinhar com a vontade de Deus. Ao invés de orar apressadamente, cada palavra é ruminada, como quem deixa a verdade penetrar fundo no coração. No quarto dia, o foco é a adoração intencional. Inspirado no Salmo 34:1, que diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. A prática consiste em separar ao menos 15 minutos para cantar louvores, mesmo sem música de fundo. É um momento em que a pessoa deixa a mente se ocupar exclusivamente com a grandeza de Deus. Muitos que experimentam esse exercício testemunham que a angústia perde força e que a paz invade o coração. A adoração não muda apenas o ambiente ao redor, mas o ambiente dentro da mente. No quinto dia, a proposta é unir jejum parcial com diário espiritual. O jejum pode ser de uma refeição, um alimento específico ou até do uso de redes sociais. Durante esse tempo, a pessoa anota o que sente e apresenta a Deus em oração. Esse diário se torna uma ferramenta de autoconhecimento espiritual. Ao reler depois de alguns dias, é possível perceber quais pensamentos estavam mais ativos e como a disciplina ajudou a enfraquecê-los. Esse hábito cria consciência e fortalece a vigilância mental. No sexto dia, o foco é o serviço simples. Filipenses 2 nos lembra que a mente de Cristo é marcada por humildade e entrega. Fazer algo por outra pessoa sem esperar nada em troca é um remédio poderoso contra o egocentrismo da mente ansiosa. Pode ser visitar alguém, preparar uma refeição, escrever uma mensagem de encorajamento. Esse gesto desloca o foco do eu para o próximo e isso traz alívio mental imediato. O coração que serve encontra leveza, porque sai da prisão dos próprios pensamentos. No sétimo e último dia, a prática é inspirada em Elias no deserto, Muerres 19. O convite é separar um momento de silêncio, sem música, sem distrações, apenas ouvindo a brisa suave da presença de Deus. Ao final, revisar tudo o que foi vivido durante a semana. Quais pensamentos perderam força, quais versículos se tornaram armas, quais momentos trouxeram mais paz. Esse fechamento cria um ciclo de percepção e celebração. A mente entende que está em processo de renovação contínua e que, com perseverança, o caminho se torna cada vez mais sólido. Em Tiago 5,16 está escrito: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados.
Essa passagem revela algo poderoso. A cura mental e espiritual não acontece apenas no segredo da oração pessoal, mas também na partilha com a comunidade. Muitos pensamentos negativos ganham força justamente no silêncio da vergonha. O inimigo sussurra: se você contar, será rejeitado. Mas a Bíblia nos mostra o oposto. A confissão traz luz, e a luz desarma a vergonha. Quando um cristão abre o coração a um irmão de confiança, o peso que parecia insuportável se torna mais leve. Paulo também reforça isso em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A mente atormentada não precisa carregar sozinha todo o fardo de pensamentos obsessivos, impuros ou ansiosos. Compartilhar essa luta com alguém maduro na fé não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que a caminhada cristã foi projetada para ser vivida em comunidade. Quem anda sozinho se torna alvo fácil, mas quem caminha em grupo encontra força no apoio mútuo. Até mesmo os maiores líderes da fé precisaram de companheiros. Na prática, isso pode significar escolher um parceiro de oração, alguém com quem seja possível ter conversas francas e transparentes. Esse parceiro não é juiz, mas intercessor. Em vez de apontar erros, ele se torna alguém que ora, acompanha e incentiva. Muitos que praticam esse tipo de parceria testemunham que a simples troca de mensagens semanais já fortalece a mente. Uma pergunta como você está lidando com seus pensamentos pode ser o gatilho para libertar alguém de dias de tormento silencioso. É importante, no entanto, escolher com sabedoria essa pessoa de confiança. Não se trata de abrir a vida para qualquer um, mas de discernir alguém que demonstre maturidade espiritual, sigilo e empatia. Pode ser um amigo, um líder de célula, um parente que compartilhe a mesma fé. O segredo está em criar um espaço seguro onde não haja condenação, mas oração e apoio. Esse ambiente se torna uma extensão da graça de Deus, um lugar onde a mente pode descansar, porque já não precisa esconder suas lutas. A confissão também desarma a ilusão de perfeição. Muitas vezes, os cristãos acreditam que precisam parecer fortes o tempo todo, mas a palavra mostra que é justamente na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12:9. Ao confessar pensamentos negativos e pedir ajuda, a pessoa não está se diminuindo, mas permitindo que a graça se manifeste. A vulnerabilidade abre espaço para a cura. É nesse processo que a mente encontra alívio, porque a máscara cai e a verdade ocupa o lugar da mentira. Esse princípio não é apenas espiritual, mas também tem reflexos práticos. Estudos mostram que compartilhar preocupações reduz a carga emocional e reorganiza a mente. A ciência confirma o que a Bíblia já dizia: trazer à luz o que está escondido é libertador. E quando essa partilha é acompanhada de oração, o resultado é ainda mais profundo, porque não é apenas apoio humano, mas intervenção divina. A oração de um justo, diz Tiago, pode muito em seus efeitos. Ou seja, pode mudar realidades e transformar mentes. A confissão e a comunidade nos lembram que não precisamos vencer sozinhos. E batalha contra os pensamentos negativos é real, mas a vitória se torna mais acessível quando caminhamos juntos. E ao aprender esse princípio, o cristão percebe que a mente livre não é apenas um benefício individual, mas um destino transformado. Porque quando a mente é libertada, toda a trajetória de vida também é alterada. E é exatamente esse o chamado que nos leva ao próximo ponto: descobrir como o destino muda quando entregamos a mente ao Senhor da verdade. A jornada da renovação da mente é como atravessar um longo vale onde cada passo traz revelações profundas. Desde o chamado em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, até as armas espirituais de Efésios 6, passando pela promessa de paz em Filipenses 4 e pelo modelo da oração em Mateus 6,
A mensagem é clara. O campo de batalha é invisível, mas as vitórias são concretas. Cada decisão de rejeitar um pensamento negativo e substituí-lo pela palavra de Deus é um tijolo colocado na construção de um destino diferente. Quando a mente é libertada, o coração deixa de viver em constante sobressalto. A ansiedade perde força, a culpa perde espaço e o medo se desfaz diante da certeza da salvação. Isso não significa a ausência de lutas, mas a presença de uma nova forma de enfrentá-las. A mente, que antes era território do inimigo, se torna lugar de adoração, de descanso e de confiança. É como transformar uma casa em ruínas em um templo vivo, onde cada pensamento agora aponta para Cristo. Esse processo exige decisão. Revelação sem prática é apenas informação. Mas quando a pessoa decide aplicar, meditar na palavra, jejuar, adorar, confessar, servir, orar, a transformação se torna palpável. É como Paulo disse, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 10:5. Não é automático, mas uma escolha diária de não aceitar qualquer voz que tente ditar o futuro. A liberdade mental é conquistada pela perseverança, e quem caminha nesse caminho descobre que até as prisões mais antigas podem ser derrubadas. O destino de quem tem a mente renovada é diferente. As decisões são tomadas com mais clareza, os relacionamentos se tornam mais saudáveis, o propósito de vida começa a brilhar com intensidade. Não é exagero dizer que uma mente liberta pode mudar não apenas uma pessoa, mas toda uma família e até gerações futuras. O que era repetição de traumas se torna legado de fé. O que era corrente de medo se transforma em herança de coragem. A liberdade da mente abre caminhos para um futuro de esperança. Chega um momento em que cada um precisa escolher: continuar vivendo sob o jugo dos pensamentos destrutivos ou entregar a mente ao Senhor da verdade. Essa decisão não pode ser adiada para amanhã, porque o amanhã sempre tentará roubar a força do hoje. O convite é simples: minha mente pertence a Cristo. Essa declaração, repetida em fé, pode ser o marco de um novo capítulo. É como um pacto espiritual que abre as portas para que o Espírito Santo assuma o lugar de comando. Agora, o que resta é se posicionar. Levantar-se como alguém que entende que não é vítima da mente, mas guardião dela. Declarar em oração: Senhor, eu entrego meus pensamentos ao teu cuidado. Eu rejeito as mentiras que me aprisionaram e aceito a verdade que liberta. Essa entrega não é apenas palavras, mas um ato de rendição que muda destinos. Porque quando Deus liberta a mente, Ele também transforma o caminho. Depois de toda essa jornada, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso que aprendeu? Vai deixar que os mesmos pensamentos continuem ditando seu futuro, ou vai assumir hoje a decisão de entregar sua mente ao Senhor da verdade? Pense bem. Quantos dias da sua vida já foram consumidos pela ansiedade, pela culpa, pelo medo ou pela comparação? Quantas oportunidades se perderam porque a sua mente estava aprisionada em mentiras? E se a partir de hoje você escolhesse viver diferente? Imagine acordar e não carregar mais o peso de vozes acusadoras. Imagine tomar decisões com clareza, sentir paz no coração e experimentar a liberdade de pensar com a mente de Cristo. Essa não é uma promessa distante. É uma realidade disponível para quem se posiciona. A chave já está em suas mãos, mas só você pode girá-la. Agora, quero provocar você. Quais pensamentos você precisa levar cativo hoje à obediência de Cristo? O que precisa ser arrancado da sua mente e substituído pela palavra? Escreva nos comentários: minha mente pertence a Cristo. Essa declaração pública é um marco espiritual. É a forma de transformar em atitude aquilo que você acabou de aprender. E antes de encerrar, eu te faço um convite. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de fortalecer sua fé e renovar sua mente.
Não deixe essa chama apagar. Caminhe conosco e descubra, a cada novo conteúdo, que a liberdade da mente é apenas o começo de uma vida completamente transformada.